Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso PMIS Talk. Hoje eu tô aqui com ela, Viviane, para falar sobre 7 soft skills que impulsionam a carreira de um gerente de projetos. A Viviane, que tem mais de 28 anos de experiência na área de tecnologia, 19 deles dedicados à gestão de projetos, portfólio e governança. Viviane, tudo bem? Como está? Tudo bem, obrigada pelo convite, agradeço a você, a MAS. Estou muito feliz de poder falar de um assunto que eu gosto tanto, que eu trabalho muito com isso e acho super importante. Bacana. Pessoal, antes de mais nada, não se esqueçam de seguir as redes do PMIS, de nos curtir lá no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Fiquem conosco. E bem, Viviane, fala um pouquinho, breve, seu currículo é extenso, mas em relação à sua carreira, como que foi? Você que já tem a certificação PMP desde 2009? Eu comecei minha carreira estudando tecnologia da informação desde o segundo grau e acabei fazendo faculdade também relacionada a isso, gosto muito de TI, e acabou que eu tive uma oportunidade de migrar para a gestão de projetos, e aí eu comecei pegando projetos de TI. Hum. E assim fiquei até começar a pegar projetos de negócio, né? Ampliou um pouco aí a minha carreira de gestão. Mas a prova do PMP, assim que eu fiz 3 anos de gestão de projetos, porque a prova requer isso, né? Ela tem um tempo para a Sim, gente poder, tem essa experiência mínima, tem que né? ter experiência, tem que comprovar a experiência. Uhum. Então eu esperei esse tempo. A empresa que eu trabalhava, ela era um requisito para você passar para um novo nível de cargo, né? Então, eu fiquei nesses 3 anos me aperfeiçoando, fiz até a prova do IELTS durante esse período. E aí, assim que eu fiz os 3 anos, eu me preparei para fazer a prova. Ia ter uma mudança de versão da prova naquele ano, em 2009. Entendi. Então, eu peguei o material com um amigo, Fábio Simões, até. Depois eu vou falar com ele para assistir o podcast, porque ele foi um incentivador para eu Que estudar. Eu não bacana. fiz nenhum curso preparatório na época, né? Porque também ia virar muito rápido a prova. E aí ele compartilhou comigo o material tal, e eu consegui fazer essa prova. Entendi. Você sentiu impacto, digamos assim, na sua carreira em É, relação a por isso? estar numa empresa que já era uma necessidade para você passar para o nível superior, né, de Uhum. júnior para pleno, com certeza isso mudou muita coisa. E nas minhas próximas oportunidades também, sempre foi um diferencial ter certificação do PMI. Entendi. Perfeito, Viviane. E bem, e hoje, em cima do nosso tema, né? A gente está prometendo entregar aí 7 soft skills. Em que momento que você percebeu ou que você sentiu o valor, enxergou o valor em relação às soft skills? Quando vocês me convidaram para falar sobre esse assunto, né, e aí eu pensei em 7, eu comecei a refletir quando que isso apareceu na minha vida. E aí eu lembrei de uma história que meu pai conta, e dessa vez eu até falei: "Pai, conta para mim de novo, porque eu já contei essa história tantas vezes, né, eu tenho essa história como um exemplo, meu pai e minha Uhum. mãe são exemplos para mim em várias situações". E meu pai conta que quando ele entrou na empresa que ele trabalhou durante 30 anos, que foi a empresa até que trouxe a gente para o Espírito Santo, porque nós somos de São Paulo, eu era criança quando vim para cá, com 3 anos, ele fala que ele trabalhava no almoxarifado dessa empresa, e aí teve um dia que faltou a pessoa que era responsável pela limpeza. Então, na hora do almoço dele, ele parou, pegou lá materiais de limpeza e foi pro banheiro para limpar o banheiro, né. Então tinha várias, baias, eu não sei como é que chama, né, mas tinha aquelas divisões e ele ficou ali limpando o banheiro. E aí começou a voltar o pessoal do almoço e ele ouviu voltando o diretor-presidente da empresa e uma pessoa também que tinha um cargo mais alto, e ele estava lá limpando, mas as pessoas não viram ele, né. E aí eles comentaram: "Ah, quem foi que limpou esse banheiro hoje? Porque hoje está mais bem limpo, né", eles elogiaram, tal. E aí ele continuou limpando e quando ele saiu do banheiro, eles estavam na porta. E aí meu pai conta que não só esse episódio, mas muitos outros, porque ele chegou no nível a empresa era uma empresa familiar, Uhum. ele chegou no nível mais alto que poderia ter alguém que não era da família. E meu pai só tinha o 4º ano do primeiro grau. Que isso é bacana. Ele foi fazendo depois, né, fez foi estudando para fazer outras séries, não chegou a fazer faculdade, mas ele chegou a ser, gerente regional. E aí meu pai contava essa história falando que tudo que você vai fazer, você tem que fazer bem feito, porque
alguém pode estar olhando e de repente você vai ter uma oportunidade em cima disso. E foi assim que meu pai conseguiu, eh, ir ali angariando outras oportunidades, né, tanto que a gente veio para o Espírito Santo para ele abrir essa empresa aqui, né, e aí isso me faz pensar que meu pai não tinha conhecimento técnico para fazer aquilo que ele estava fazendo, né. O exemplo de limpar o banheiro, os 7 soft skills que a gente vai falar, né, 7 habilidades, a gente pode até identificar nesse contexto, mas, se ele não tivesse essas habilidades que são comportamentais, ele não teria conseguido ali ser visto, porque se olhasse o currículo dele, tecnicamente ele não tinha formação, né. Ele foi ali se se formando na experiência que ele tinha, né, então, para mim, acho que essa história que eu ouço desde que eu era pequena, porque eu não tinha nascido ainda quando Aham. aconteceu, né, meu Sim. pai era muito ele não tinha nem 18 anos, eu acho que fez eu me apaixonar tanto por esse assunto que eu acho que é imprescindível para um profissional, seja ele de gestão de projetos ou não. Perfeito, Viviane. E olha, gente, já dizer para vocês que a Viviane, desde já, deixa um agradecimento aqui, porque a Viviane, além de tudo, deixou já uma lista de 7 livros que vão nos ajudar a compreender melhor cada uma dessas soft skills que vamos falar a partir de agora. E bem, Viviane, a primeira que você me listou foi a curiosidade contínua. Como que você acredita que essa busca por aprendizado contínuo, a questão de questionar, de querer aprender mais, como que você acha que isso impacta na vida do gerente de projetos? Primeiro eu queria dizer que eu quis sair um pouco do óbvio, assim, que nem a gente fala, comunicação é imprescindível, né, você ter habilidade e tal. Mas eu acho que quando a gente fala de curiosidade, a gente fala de você, não olhar só para aquilo que você tem e pensar, por exemplo, num projeto, eu vou fazer um projeto só com isso aqui que me falaram. Não, eu preciso começar a olhar, o que que eu posso fazer com isso a mais? Tem algo a mais que eu posso conectar com esse projeto? Eu sempre tenho que olhar o que está acontecendo e o que eu posso agregar de valor naquele contexto, né, porque se eu parar e pensar que eu fiz a prova em 2009 e tá bom, eu não preciso fazer mais nada, o próprio PMBOK já mudou quantas vezes de edição, quantos aprimoramentos ele Uhum. teve. Então, a gente precisa estar antenado com o que está acontecendo, né. Participar de uma instituição como o PMI, por exemplo, quando a gente é voluntário, né, o network que a gente faz, curiosidade para saber o que está acontecendo no mundo, O que o que 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 as eu pessoas posso estão fazer? O estudando, o que 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 as está pessoas tendo estão de fazendo? O que as novo. pessoas estão, né, porque Uhum. eu acho que faz a gente olhar para, né, esse mundo VUCA aí que tanto falam, a gente consegue conectar, outras coisas e não ficar só naquele contexto que a gente está naquele projeto, sabe. A gente tem que ter o tempo todo curiosidade. Eu trouxe alguns livros aí, né, mas, sabe, vamos ler, vou pegar o que é de bom. Eu não preciso pegar tudo que está acontecendo de bom e trazer, mas eu preciso ver o que que a minha caixa de ferramentas que está aqui na minha cabeça, de tanta coisa que eu aprendi, eu posso trazer para cá. Para essa caixa de ferramentas estar atualizada, eu preciso ter essa curiosidade, né. Perfeito. É aquela questão do canivete suíço, né? A gente Exatamente. conhecer várias ferramentas para saber qual aplicar e como aplicar. Eu acho que isso vai encaixar na próxima, né? A segunda soft skill, pessoal, que a Viviane listou pra gente é o pensamento crítico. E eu penso que encaixa muito nisso, né? Eu ouço, eu entendo o que está acontecendo fora, mas o que que eu preciso trazer aqui para o meu contexto? E o crítico não é no sentido de o tempo todo eu vou, questionar o que está acontecendo. Chegou um projeto para mim, eu fazer uma análise ali para entender se será que faz sentido a gente seguir com esse projeto, sabe? Não só aceitar, mas eu acredito que tem muito valor quando as pessoas se posicionam em relação ao que está acontecendo. E aí eu sempre falava assim para a minha equipe, assim, quando você for para uma reunião, nunca saia sem falar nenhuma palavra. As pessoas precisam saber que você estava presente. Então, somente se você é gerente de projeto, as pessoas precisam identificar que você é uma pessoa que as pessoas vão querer saber a sua opinião. Então, se você não coloca a sua opinião ali, como é que as pessoas vão achar que você é uma referência? A gente precisa ser referência. Pode ser aquela questão do jogador que em jogo importante se esconde em campo, né? Então, Exatamente. Quem se fica omitir. exatamente. A gente precisa, ter, a nossa opinião, precisa ter coragem de falar sobre nossa opinião. Eu acredito que quando você está num ambiente em que ninguém fala nada, você nunca sabe nem se está bom ou está ruim. Aí a gente vai entrar então até numa questão de feedback. Não é o objetivo aqui a gente falar sobre isso, mas assim,
quando você fala do pensamento crítico, é você ter um olhar que traga mais valor para aquilo que você está fazendo. Que você vire uma referência para que as pessoas pensem: "Poxa, vou falar com o Adriano, porque eu sei que ele vai ter uma posição sobre isso, e o pensamento dele vai conectar e vai gerar um valor para aquilo que a gente está fazendo". Né, é claro que para isso a gente precisa fazer uma tá ligado em análise de dados, né, não trazer também pensamento só de: "Ah, eu sinto, meu feeling é Minha esse". opinião, Não meu é isso, assim, gosto. não, eu tenho que Aham, trazer quais são os dados que me levam a mostrar que eu tenho um pensamento que faz sentido ser levado em consideração. Acho que é um pouco por aí. perfeito. Bem, a terceira habilidade que você cita é a visão sistêmica. Como que. E aí eu penso que está encaixando perfeitamente cada coisa, não sei, é claro que você fez isso já pensado, né? Mas isso que você mencionou no encerramento da última fala casa com a questão de termos visão sistêmica em relação aos assuntos, correto? Eu procurei fazer de uma forma lógica para que a gente Uhum, conseguisse conectar. Se você for pensar, vai ter muito mais do que 7 soft skills, mas eu acho que esses, por eles se conectarem e ter uma série de outros, umas subdivisões aí, eu acho que faz muito sentido. Quando você fala de visão sistêmica, você fala de você olhar para tudo que como se fosse stakeholder, a gente não fala que stakeholder é uhum, quem impacta ou pode impactar, o que pode ser impactado. Quando você fala de visão sistêmica, né, você olha para o seu projeto, mas você precisa saber o que dele, tem conexão com as outras áreas de negócio. Então, como é importante, né, aí a gente falou da curiosidade, por exemplo, eu vou conhecer as outras áreas de negócio que estão ali na empresa. Eu preciso saber o que elas fazem, o que elas entregam, porque às vezes, as pessoas que não conhecem projetos, elas não têm a visão de que quando eu mexo numa telinha, num campo em uma tela, eu posso impactar dezenas de pessoas que utilizam um outro sistema que é alimentado por aquele outro. Então a gente precisa ter uma visão de entender todo o negócio da empresa, quais são os projetos que já acontecem, às vezes até está com outro GP, ou é um programa, enfim. Mas eu preciso ter uma visão do todo para ser assertivo, até na hora de falar do pensamento crítico, né? De eu falar, olha, isso aqui eu acho que precisa mudar, isso que se conecta, mas eu preciso entender que o meu projeto não é uma coisa isolada. Apesar de o projeto ser uma coisa única, ele tem conexão com várias outras áreas de negócio, outras pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu gosto muito de utilizar o PM Canvas do professor Finocchi, uhum. porque ele faz a gente pensar em tudo que pode acontecer, né? Ele faz perguntas ali que te conecta a pensar, poxa, mas isso aqui pode ter um risco que vai acontecer lá na frente. Eu gosto de falar que quando você vai começar um projeto, você tem que chamar todo mundo que pode ter alguma coisa. Eu tinha um projeto uma vez, eu lembrei agora, que era para mudar o equipamento, estava obsoleto de várias unidades da uma empresa que eu trabalhei, teve que, ter uma mudança desses equipamentos nas unidades, que era no Brasil inteiro, né. E aí quando a gente foi fazer a reunião, a gente chamou, gerentes de unidades que estavam fora daquele contexto, que não estavam aqui no Espírito Santo, pessoal da logística, porque assim, de alguma forma todo mundo ia ser impactado, alguém ia ter que levar aquele computador Uhum. lá, quando o computador chegasse lá na loja, quem é que ia trocar, né, eu precisava entender, assim, qual que vai ser o impacto para você quando chegar um computador novo para você? Vai parar de funcionar alguma coisa? Tem um horário melhor para você pra gente fazer essa troca para você? Assim, quando você olha o sistema inteiro, você consegue mitigar riscos, que é uma coisa tão importante que a gente faz em gestão de projetos, né. A gente faz o planejamento, mas a gente tem que olhar quais são os riscos daquilo que eu estou planejando, né, de ser implementado. Quando a gente fala de pensamento sistêmico, visão sistêmica, né, pensamento crítico, é você olhar para o todo e sempre olhando assim: "O que que eu posso fazer para que aquilo ocorra da melhor forma possível, sem impactos negativos", né, Ô, principalmente. Viviane, e entrando ainda, antes da gente passar para o próximo tópico, eu fiquei refletindo aqui, de maneira muito sincera, né? Como que a gente tem lidado com isso, dado a quantidade de informações, que hoje é, digamos assim, colossal, e a velocidade das mudanças, que também hoje é muito grande. E, tipo assim, tem sido um desafio a mais, né? A gente conseguir acompanhar, digamos assim, antes a gente tinha profissionais muito generalistas, e hoje cada vez mais a gente vai para profissionais ultra especialistas. Ah, como que você acha que a visão sistêmica
tem sido É impactado em relação a muito isso? é muito desafiador, mas eu brinco, assim, que às vezes, eh, brincadeira boba, né, às vezes a gente não precisa ser rico, a gente tem que ter amigo rico, né, então, Uhum, nesse sentido, às vezes eu não preciso saber de tudo, eu não consigo ser especialista em tudo que o meu projeto vai entregar, mas eu preciso conhecer as pessoas que conhecem aquilo a fundo, né. Vai falar depois de alguns soft skills que tem a ver com essas conexões, no perfeito. sentido de, assim, eu preciso, conhecer o que está acontecendo, talvez eu não consiga ter profundidade, né, a gente tem o ChatGPT, a gente tem tanta coisa da inteligência artificial aí que pode ajudar, mas o que eu acredito é que, assim, é uma quantidade enorme de informações, sim, a gente tem que saber filtrar. E aí o pensamento crítico acho que ajuda muito nisso, sabe. Eu vou filtrar o que eu posso usar para cá ou não, porque tudo você pode aproveitar, eu acredito, para o bem ou para o mal, né. Então, por isso que esse pensamento crítico é muito importante pra gente. Mas é Sim, muito desafiador, Adriana, assim, tudo isso acho que é desafiador para pra pra todo um mundo, adolescente, para né. uma criança, né, essa quantidade de informações, né, é É, outra a discussão gente enorme. a gente é aquilo que a gente fala, né, a gente faz análise, faz debate, a gente faz reflexões, mas não somos donos da verdade e igual eu falo também, é difícil você acreditar que vai ter uma receita de bolo. Não vai ter. Existem caminhos que ajudam e facilitam talvez isso. Lições aprendidas, por exemplo, a gente fala tanto em projeto, Sim, né, dá uma visão, mas não é tudo que vai conseguir aplicar, né, que a gente vai conseguir aplicar para eu vou ser todas as vezes. obrigado a abrir um parênteses, porque eu comentei esses dias de lições aprendidas, né? Hum, Eu mencionei, digamos assim, 2 desafios. Quem quiser, pessoal, pode me seguir também no LinkedIn. Tem lá o videozinho falando lições aprendidas. E aí, nas lições aprendidas, 2 coisas. A falta de motivação, às vezes, das pessoas do time atual, na correria do dia a dia, para registrar, e a falta de empenho também de quem está chegando para visitar as lições aprendidas registradas, né? acaba Então, sendo uma linha tênue com a burocracia, às vezes, quando você vai ficar registrando tudo. Mas quando a gente entende o valor, Adriana, eu acho que tudo é a gente saber o propósito das coisas. Quando você já usou uma lição aprendida, acho que você vai ter um empenho em registrar. Não estou falando de registrar, assim, fazer grandes coisas. Hoje tem gravação, tem, né, uhum. ferramentas de inteligência artificial que já conseguem fazer O resumo, um né? resumo, né, da, Perfeito. da, da reunião, tal, mas assim, de alguma forma isso precisa acontecer. Porque isso não é, eu acho que é uma habilidade humana que a gente tem, e a lição aprendida tem muito a ver com o sentimento também do gestor de projeto na hora de um registro. A visão sistêmica que ele teve, é importante que ele consiga registrar isso de alguma forma, né? Porque não é só colocar uma inteligência artificial ali que vai resolver o problema, né? Mas eu acho muito importante e eu acho que tem a ver com o propósito. Quando a pessoa não faz, talvez é porque ela não teve a experiência de ter utilizado antes. Eu entendo. Não teve essa empatia também gerada, Não né? teve, ela não Eu ela entendo. não usou algo que gerou um valor que ela falou: "Ah, eu preciso começar a registrar mesmo, porque eu já usei". A partir do momento que a pessoa usa, eu acho que ela consegue entender um pouco da Perfeito. necessidade. Perfeito. Gente, e nossa quarta soft skill que a Viviane listou aqui para a gente é a inteligência relacional. Eu coloquei essa questão, no sentido, assim, de você saber, não é você ser político, né, num termo pejorativo dessa Uhum. palavra, mas você precisa, entender quem são as pessoas que você precisa conectar com o seu projeto, né, já que a gente está falando da gestão de um projeto, eu preciso saber como que aquelas pessoas elas, têm conexão com o projeto, elas se relacionam com ele e ter uma percepção de que como eu vou fazer com que elas se engajem para a gente trabalhar junto, sabe. Porque se você vai, falando de um projeto para uma pessoa que não está nem aí para ouvir, você já, né, pega a Você antipatia. mencionou aquela questão das conexões genuínas, né? É a gente saber que é importante a conexão e não simplesmente querer conectar por Você conectar. não vai comprar a pessoa, você não vai fazer Uhum. alguma coisa que ela não é isso, é você realmente ter uma escuta ativa, você olhar para a pessoa e ouvir mesmo o que ela tem para falar, para gerar uma conexão que vocês consigam, porque o projeto ele não acaba em uma semana, assim, né, só se for um The Flash aí, mas você vai construir uma relação, você precisa construir essa relação com todas as pessoas que estão envolvidas ali, porque, essa relação é que vai ter muito a ver com o sucesso do projeto. As pessoas quando elas
estão ali fazendo algo com um propósito único, a chance de dar certo é muito grande. Então, assim, eu falo que a gente tem que ter muito cuidado, e aí tem uma inteligência emocional nossa como IGP, né, de Uhum. não levar tudo para o coração, porque a gente ouve Sim. muitas coisas que a gente não gosta, a gente é culpado de muitas coisas que a gente sabe que não são. Acontece isso, Viviane? Nossa, Não nunca, acredito. imagina, que jamais. A gente sabe que acontece, né, Sim. infelizmente. Então a gente tem que ter uma inteligência, emocional para lidar com isso e saber utilizar essa nossa escutativa, essa nossa empatia para se relacionar com as pessoas que vão construir isso com a gente. Ninguém faz nada sozinho. Então, quando eu coloquei esses soft skills, eu fiquei pensando muito também na liderança, né, porque tudo que a gente está falando aqui, para a liderança também é super importante, não só para a gestão de projetos, e na verdade para qualquer profissão, porque você trabalha todo dia com algumas pessoas, por mais que você esteja às vezes trabalhando remoto, você precisa às vezes de pedir um favor para uma pessoa, tal. Uhum. Dependendo da forma como você tratou ela recentemente, ela não vai nem ouvir o que você está falando, né. Então assim, o que que custa, né, a gente ser gentil, a gente ter um cuidado, assim como a gente também gosta de ser cuidado, né. Então você ter essa inteligência para construir essas relações e terem relações que vão agregar valor para o projeto é muito importante. Perfeito, Viviane. Bem, gente, nossa quinta soft skill listada pela Viviane para hoje é sobre a leitura de ambiente. Que é outra coisa que tem a ver um pouco com a inteligência relacional, mas a leitura do ambiente, assim, você chegar numa sala, né, vamos supor, você tem um projeto que você tem que comunicar com alguma equipe. Chega na sala e vê que a equipe ali tá um clima tenso, tal, Pesado. pesado, você tem que saber o que você vai falar e como você vai falar. Talvez nem falar naquele momento. Espera, né, dá um tempo, tenta entender o que aconteceu ali. Tem a ver também muito com a leitura da comunicação não verbal, porque às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas o corpo dela está mostrando outra coisa totalmente diferente, então talvez não seja a hora de você falar. Tem que entender se aquela pessoa está captando efetivamente o que você está falando, se ela está conseguindo entender, o que que você está dividindo com ela, né. Todo mundo tem problema, às vezes você tem um problema ali, a pessoa está passando por uma coisa que ela não está nem escutando o que você está falando. Então, é muito importante esse nosso olhar, eh, de entender se é o momento adequado para trazer até uma reunião, tá acontecendo alguma coisa muito punk na empresa que você fala: "Ah não, tem que fazer essa reunião hoje, senão". Não, às vezes não é hora, porque se você fizer, vai piorar a situação do seu projeto ainda, sabe. Entender, o quando as coisas devem acontecer. Eu acho que a inteligência relacional tem a ver com quem. E talvez, né, eu estou pensando aqui agora que essa leitura de ambiente tinha a ver com quando, em que momento as coisas devem acontecer, sabe. Porque beleza, a gente tem um cronograma, né, a gente tem que seguir e tal, mas a gente pode fazer alguns ajustes, às vezes, para não tornar algo mais complicado, né, não ter um acidente no meio do caminho ali que vai fazer as coisas desandarem. É importante que a gente tenha essa visão. Por isso que todas as outras soft skills que a gente está falando, somados, né, é que fazem a coisa acontecer. Não adianta você ter só um, né, é Sim, importante sim. cultivar tudo isso. Não, perfeito. Eu fico pensando, durante aqui a nossa conversa, pessoal, eu falo que eu vou mergulhando naquilo que o nosso convidado está trazendo aqui, buscando aprender também sempre. E pensando aquela questão de, tipo assim, pode ter momentos, né, que o ambiente requeira a gente até fazer uma pausa em relação à avaliação técnica e olhar a avaliação humana do nosso time, da equipe, pode ser até uma questão dos stakeholders. Eu acho que essa mudança e também essa questão de soft skills associado com o gerenciamento de projetos parte muito de colocar as pessoas no centro da nossa atenção. Eu- É que nem a gente fala que o líder é responsável por quem gera o resultado. Ele não é responsável por resultado, mas por quem gera o resultado. Exatamente. O gestor de projetos, ele tem ali uma liderança que não é imposta, não é hierárquica, né. Então ele precisa ter essa visão. Ele precisa entender quando as coisas vão acontecer, né, de que forma tem que acontecer. E essa leitura, por isso que eu falo que, assim, tem muito a ver com a experiência. A gente não aprende isso estudando, né. Tem um livro ou outro que você vê, mas Vai não te tem um orientar. teste técnico que você vai falar: Uhum, "Não, eu fiz certo nesse momento". Eu uhum. preciso ter, essa conexão com as pessoas, porque as pessoas é que fazem as coisas acontecerem, né.
Então é muito importante que essas conexões existam, porque a pessoa é que está no centro de tudo, assim. Se a gente não consegue fazer projeto sem pessoas. Não adianta a inteligência artificial ali botar um monte de chat GPT para se falar que ele não vai sair em projeto. A gente precisa dessas conexões. É perfeito, você falou, faz todo sentido e é sobre isso. Perfeito. E o próximo tópico, eu acho que é já em cima do que você iniciou, que é a questão da influência sem autoridade. Isso eu Esse é um coloquei. desafio, hein? Eu acho que é assim, você conseguir engajar as pessoas para jogarem o jogo com você, sem você pagar o salário delas, vamos colocar assim, que aí a grosso modo seria isso, é difícil, porque uma liderança minimamente, ela tem ali questões, ela te dá feedback, às vezes ela Uhum. pode te dar um aviso, ó, não está muito legal assim, você recebe, você faz um PDI. Quando você é gerente de projeto, você não tem essa autoridade mesmo sobre a pessoa. Então, o que você tem que fazer é engajar a pessoa no propósito do que tem que ser feito. Você tem que fazer com que a pessoa compre a ideia junto com você. Por isso que é extremamente importante que desde a primeira reunião ali de escopo do projeto, você já envolva todo mundo que você pense que pode ter alguma coisa a ver com o projeto. Porque a pessoa, quando ela participa desde daquele momento do início, ela dá opinião, ela é ouvida, ela se sente parte. Então, assim, eu sou parte disso. Essa entrega também é uma entrega minha. Faz toda a diferença, porque ela está envolvida no propósito. E isso, assim, como que engaja a pessoa, né? Claro, quando você está colocando. Quem está construindo um muro, né? Tinha o dono de uma empresa que eu trabalhei e falava assim: Uhum. o pedreiro, quando ele está colocando um tijolinho ali, vai fazer diferença se ele souber assim: "Aqui eu estou fazendo só um muro, ou eu estou fazendo um palácio, eu estou fazendo um muro para dividir cidades, elas não se falarem mais, o muro, né, lá da Alemanha, enfim, ou eu estou Uhum. construindo um castelo para morar aqui a realeza". Como que isso muda quando você sabe que aquele tijolinho que você está colocando vai virar uma coisa assim, A compreensão do a propósito, eu acho. compreensão. Então, Uhum. assim, eu preciso estar engajado no propósito, né. Assim, o gerente de projeto que pega um projeto que ele já pensa assim: "Não vai dar certo nunca. Qual que é a chance disso dar certo?". Então, não só ele, mas todo mundo, você precisa envolver. Então, se você acredita, eu acho que o principal é a gente acreditar, a gente, como gerente de projeto, a gente acredita naquilo, cara, vamos fazer todo mundo ter essa mesma visão. Como? Chama, traz para perto, esteja junto, ouve, deixa a pessoa. Você acha que tem algum risco? Você acha que aqui pode ter, que nem eu falei de trazer o gerente lá de uma unidade de Aham. outra região para cá, né? Pô, ele foi ouvido. E aí eu lembro que teve uma reunião gerencial em que foi falado: ó, todos os computadores de vocês serão trocados, tal, acho que era até agosto daquele ano. Aham. Aí o pessoal falou assim: "Ah, até parece". Aí podia ser mais rápido. Aí esse gerente, eu lembro que ele falou assim: "Não, gente, mas tem muita coisa para fazer até acontecer isso". Então, assim, ele ouviu a gente falando, ele sabia que existiam muitos passos. Não era só manda lá o computador, sabe. Então, se você engaja as pessoas no começo, se você não tô falando de engajar, assim, que você vai dar um engajamento, mas se você divide o propósito e a pessoa se sente Gerar um parte, envolvimento. gera o envolvimento, a pessoa Uhum. vai estar ali querendo fazer junto. Eu fiz parte disso desde o começo, sabe. Eu acho que, gera essa questão de uma influência muito importante, porque é essa influência que faz todo sentido. Não tem a ver com, não é um salário, físico, é um salário emocional que você tem de estar ali, né. Entendi, Viviane. Pessoal, olha só, antes da gente ir para a nossa sétima soft skill, reforçar aqui para que vocês sigam o PMIS. E outra, venham conhecer, façam contato conosco, todos os membros, todos os voluntários do PMI, que você, caso você conheça algum, faça contato, pergunte como é. Venha realmente saber por que cada vez mais algumas pessoas têm se engajado e todas que se engajam galgam, né, grandes oportunidades junto ao PMI. Bem, Viviane, indo para a última, que é a sétima soft skill que listamos para hoje, que é a adaptabilidade e improviso. O que você tem a nos contar sobre isso? Eh, Tem pessoas que têm muita dificuldade em ambientes de mudança, né. E hoje, Uhum. assim, eu brincava assim, não sei se eu entreguei algum projeto algum dia que foi no prazo certo, com o budget certo, né, o que foi lá do começo foi até o final. Isso é muito difícil acontecer, né, quantas coisas vão Uhum. mudando no decorrer do caminho. Sim.
Então, se a pessoa não consegue entender que isso vai acontecer, acho que a única certeza é que vai acontecer uma mudança, vai ser difícil, porque vai ser uma frustração para ela. Então, assim, a gente precisa entender que eu preciso estar adaptável ao que for acontecendo. Para isso, às vezes eu posso criar um plano B, já pensar no A, pensando no B, o que que eu posso fazer aqui de backup, aí tem muito a ver com gestão de risco também, né. Quais são as minhas opções, se isso aqui não der certo, eu acho que o gerente de projeto tem que pensar isso o tempo todo. Se um Sim. recurso sair do projeto, o que que eu vou fazer? Ele já tem essa visão, quem tem a visão sistêmica aí, né, tudo que a gente falou anteriormente, para planejar, eh, essas soluções de contorno aí, se alguma coisa acontecer. Eu sempre gostei de falar do improviso, e eu acho que o improviso não é só para o teatro, assim, eu gostava até de ver algumas pessoas que fazem muito isso, acho que pessoas são muito inteligentes para fazer improviso, assim, eu vejo quando eu vejo alguma coisa de comédia relacionada a isso, eu Uhum. gosto muito de assistir, porque eu acho que tem muito a ver com, pô, a É uma pessoa habilidade, uma pensa, é uma capacidade de habilidade, raciocínio e eu rápido. acho que é importante a gente ter isso também, porque quando você consegue improvisar, você não deixa a peteca cair também em alguns momentos, porque você já tá assim: "Pô, eu já tenho uma resposta para dar". Como a gente está numa posição como gerente de projeto de uma pessoa que é referência, se alguém te dá uma notícia ruim do projeto e você murcha, a equipe toda vai murchar junto com você, você perdeu todo mundo ali naquele momento. Então você tem que ter ali, coloca na sua cabeça assim: "Olha, para tudo tem", eu gosto de pensar sempre no copo meio cheio. Uhum. Vai ter uma solução. Gente, mesmo que você na hora você não tenha a solução, ah, beleza, aconteceu isso, vamos pensar junto, vamos ter uma reunião aqui, um brainstorm, vamos parar para entender. Eu acho que é muito nisso, assim, a gente conseguir, estar aberto para que as coisas, saber que as coisas mudam, né, como a água, aí você joga ela, ela se adapta em qualquer lugar. Uhum. Não que a gente não tenha que sentir, tá, porque eu acho que tem coisas que a gente precisa sentir. Eu queria até trazer 2 pontos, né, Viviane. Uhum. Primeiro ponto, aí por experiência minha, que a gente está falando aqui pensando em gerentes de projeto, porém são soft skills que são aplicáveis a diversos profissionais, se não É, a todos. exatamente. Um ponto que eu falo, principalmente nessa dinâmica de hoje, como é mais fácil você trabalhar em uma equipe que não é tão resistente à mudança. Porque, tipo assim, a gente vem, principalmente em área engenharia, né? Então, tudo certinho, tudo planejado. E, digamos assim, pessoal, é, é claro que tem algumas coisas que tem que seguir essa premissa. Mas, bem, quando a gente passa a ter uma adaptabilidade maior e não querer evitar as mudanças, mas tirar o melhor resultado de cada mudança, eu acho que tem sido um ganho e eu tive uma experiência também, eu posso falar que você trabalhar com a equipe que está preparada. Bem, plano A hoje é segunda-feira, terça-feira estamos no plano B, quarta-feira estamos no plano C. Não é a questão de correr sem direção, mas é a questão, digamos assim, de uma leitura rápida acompanhando a volatilidade das coisas. Exatamente. E aí você pensa, né, quando a gente falou do pensamento crítico, da visão sistêmica, se você tem isso muito apurado, aconteceu alguma coisa fora do que você estava planejando, você consegue, você tem coisa na sua cabeça para você pensar em outros planos, né, você não vai ficar ali agarrado naquele momento. E outra coisa que é muito importante, se desde o começo você coloca todo mundo na mesma página, né, seja o patrocinador do projeto, né, seja alguém que está ali, que tem uma autoridade muito grande, quando acontecer algo assim, eles já vão saber, eles estão acompanhando para entender que você já fez tudo o que era possível até chegar naquele ponto de eu preciso fazer uma mudança no projeto. Se você coloca todo mundo na mesma página o tempo todo, e aí eu não sei se você percebe, mas em tudo que a gente foi falando, a gente também está falando de muitas coisas que a agilidade traz. Verdade, verdade. E aí quando você olha para isso, você é fácil a gente pensar assim: "Poxa", né, às vezes você tem que fazer uma reunião diária, uma reunião quinzenal, status report. Se você está colocando todo mundo na mesma página o tempo todo, as pessoas estão ali, entendendo, aconteceu uma mudança, todo mundo vai entender: "Eu vou comprar essa ideia com você, porque eu sei que, foi algo que estava fora do seu controle. O que você podia fazer, você fez", sabe. Eu acho que é isso, se você consegue trazer todo mundo engajado, acontecer uma mudança,
gente, bola para cima, vamos pensar numa solução junto? Tá todo mundo na mesma página? A gente já entendeu todos os cenários, a gente já teve essa visão do todo. A gente consegue colocar todo mundo ali para entender que o patrocinador não vai negar uma mudança, se ele já sabe do que estava acontecendo desde o princípio, quais eram os riscos que estavam mapeados, entende? Eu acho que é muito disso, assim. A gente conseguir se adaptar, sim, improvisar algumas coisas, mas tendo todo mundo engajado, as pessoas no centro, como você falou. Perfeito. E a questão também aí não tem jeito de não falar dela, né? A questão também da comunicação adequada, né? Nessa gestão de mudança. A gente não é possível fugir, né? A gente, como você mencionou, o engajamento, eu acho que ele passa também associado a esse nível de alinhamento que as pessoas têm. E o nível de alinhamento depende da estrutura de comunicação. A gente fala hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com as famosas reuniões onde tem mais pessoas do que deviam estar, mas a gente tem que pensar de qual maneira que a comunicação está fluindo dentro da nossa Algumas reuniões que equipe. nem deveriam acontecer, né? Algumas reuniões que nem deveriam talvez acontecer. Agora também, tipo assim, bem, não vai ser uma comunicação via reunião, mas eu não posso deixar que isso seja uma comunicação via rádio trabalhador, rádio Sim. colaborador. De peão. Então, digamos assim, eu acho que também passa um pouquinho por isso e isso facilita. Bem, Viviane, antes de encerrarmos, gostaria de deixar um recadinho final, alguma orientação, dicas? Você falou que vai passar os livros aí, eu acho que é interessante. Tem muito conteúdo na internet para falar sobre esses comportamentos que a gente precisa ter. São comportamentos que, às vezes, quando você faz uma entrevista, você não consegue deixar claro, mas a gente fala muito de coisas técnicas, às vezes, né? Então, como é Sim, importante você ter experiências e ter pessoas que vão até falar de você, assim, nossa, aquela pessoa ali, ela tem uma visão sistêmica. Porque isso, e quando a gente trabalha como voluntário no PMI, né, você faz muitas essas conexões, as pessoas já saberem, pô, aquela pessoa ali é uma referência para isso, para aquilo. Porque, independente do seu currículo, o seu comportamento, a sua questão de você fazer acontecer, você não ficar sentado num problema, é que faz toda a diferença, né? E eu acho que é isso, assim. Eu também vou deixar aqui meu LinkedIn. Meu nome é Viviane Cristina Cagliari. E eu tenho no Instagram uma conta que é @vivi_e_aprendi. E lá eu compartilho algumas coisas desse bacana, mundo, Viviane. assim, que eu acho interessante. Eu gosto de falar de comunicação não violenta, eu tenho bastante coisa lá sobre isso. E soft skills é uma coisa que eu gosto muito. E agradeço muito por estar aqui, Adriano. Obrigada pelo convite. Acho que foi um bate-papo super legal. Não, eu Estou à acho que disposição. graças a Deus, muito bem servidos, né? Estamos muito bem servidos, né? Mais uma grande convidada aqui nesse episódio. Da minha parte também a alegria é muito grande, Viviane. Eu falo que é uma troca de aprendizado. Eu brinquei esse dia com o Simon que tem sido responsável por fazer esse projeto aqui caminhar do podcast do nosso PMI Talk. Que é a questão, eu sou sempre o aprendiz, então Mas se todo é mundo o se melhor colocar segredo. nessa posição, que a gente está aqui sempre para aprender, né? E Uhum, trocar experiência, como é rico, né? é muito É muito bacana. legal a gente ter diplomas, ter certificações, né? Mas isso aqui a gente não aprende em qualquer lugar. Então, assim, é muito importante. Eu estou sempre aberta para essas conversas, porque eu aprendo muito também. Eu brinco, né? Os profissionais muitas vezes reúnem as ideias daquilo que é anos de experiências condensados naqueles minutinhos de É ideias. verdade. Mas é isso. Viviane, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, acompanhem o PMIS, estejam junto conosco, façam parte também. Quem ainda não conheceu, venha conhecer. Tenho certeza que vai ficar muito feliz. E até o próximo episódio do nosso PMIS Talk. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.